Sim, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada por terem vindo. Eu gosto sempre muito quando as pessoas entre o sol e os livros escolhem os livros, portanto, obrigada. Vamos falar do livro da Anabela Mota Ribeiro e isto para mim é muito desconfortável. Estava a dizer à Anabela que me sinto um bocadinho no lugar do morto. Portanto, não vou dizer à Anabela, obrigada por teres vindo falar connosco, é ao contrário, Anabela, obrigada por me teres deixado fazer parte das pessoas que vão ter a sorte e o privilégio de fazer perguntas sobre este livro, sendo que no caso concreto deste livro, fazer perguntas sobre o livro é também fazer perguntas sobre a Anabela, o que torna isto tudo ainda um bocadinho mais perigoso. Eu encontrei 27 palavras para falar deste livro e certamente não vamos falar de todas, mas eu queria dizê-las. Vida, morte, fecundidade, infertilidade, pobreza, privilégio, doença, cura, mulher, mãe, amante, filha, corpo, colo, esterectomia, hibernação, libertação, criação, nascimento, desejo, maternidade, sexualidade, menopausa, envelhecimento, psicanálise, surrealismo, vulnerabilidade. E porquê é que fiz questão de as dizer todas? Porque acho que a maneira como nos relacionamos com este livro enquanto leitores tem a ver com olharmos para este conjunto de palavras como um jogo de opostos ou como a vida a acontecer, como uma linha normal. A Anabela jornalista surge aqui no lugar de escritora, não sei exatamente se no lugar de autora ou de romancista. A Anabela da geração pré-podcasts, agora toda a gente faz perguntas, é talvez a jornalista que mais perguntas fez enquanto entrevistadora a outras pessoas. E é talvez também a pessoa que mais pessoas em Portugal escolheriam para as entrevistar. Insisto aqui nas perguntas, mais do que no percurso de mais de 30 anos da Anabela Mota Ribeiro, que inclui muitos programas de televisão e de rádio e muitas entrevistas nos jornais, no DNA, da nossa quase adolescência, do Jornal de Negócios, do Público. Insisto aqui mais nas perguntas, dizia, mais até do que na licenciatura em Filosofia, no mestrado sobre Machado de Assis, no doutoramento em curso, acho eu, sobre Machado de Assis também, um dos maiores escritores brasileiros, porque achava eu até este livro, até à publicação deste livro, eu achava que fazer perguntas, saber fazer perguntas, desvendar o outro através das perguntas, era aquilo que melhor te sintetizava. Não exatamente aquilo que melhor te definia, mas eu achava que era aquilo que te sintetizava e agora, na verdade, já não sei. Em todo o caso, antes sequer de dizer o que é o livro, eu gostava de começar esta conversa por aí, e já te passo a palavra, que é tentar perceber. O livro, a mim, soa-me a um conjunto de respostas. Um conjunto de respostas para perguntas. As respostas estão lá, as perguntas não estão. E o que me parece é que são as respostas a perguntas que só tu poderias fazer a ti própria. E isso era a primeira coisa que eu gostava de perceber, se tu és a melhor entrevistadora de ti própria, se, tendo estado tu sempre do lado de lá, da pessoa que faz perguntas e que sabe exatamente o que é que as perguntas provocam no outro, se pela primeira vez tu te concedeste esse papel, essa inversão, e tu quiseste estar no lugar que geralmente ofereces aos outros. Ou seja, perceber se este livro tem a chave, ou no plural, para aquilo que tu és. Bom, então começo por agradecer a vossa presença e por vos saudar, e obrigada também à FNAC do Norte Shopping pelo convite para estar aqui. E muito obrigada à Helena por aceder a este diálogo. O livro está nas livrarias desde o dia 18 de maio. Eu tenho feito algumas sessões de apresentação do público e de interlocução com jornalistas e com clubes de leitura, e em cada um desses encontros eu penso que vou compreendendo um pouco melhor aquilo que eu fiz e aquilo sobre que o livro é. Numa destas sessões, uma senhora interpelou-me e disse-me:
Eu já li o seu livro e não sei sobre o que é que ele é. E eu tomei isto como um grande elogio, porque eu gosto que a pergunta, a inquirição, a perplexidade permaneçam mesmo quando, aparentemente, nós formulamos as coisas com clareza e estamos no lugar da resposta. Eu mesma, quando me preparava para fazer esta transição entre a Anabela perguntadeira e a Anabela autora, romancista, fui pensando qual é que era o meu estatuto e como é que eu ia justamente criar uma fratura e manter uma continuidade. São opostos, evidentemente, e, portanto, como é que eu conseguia fazer esse equilibrismo, porque não posso deixar de ser quem eu sou, mas queria que as pessoas recebessem e compreendessem este romance como eu o entendo, ou seja, como uma escrita que tem um folgo diferente e, sobretudo, que responde a um ímpeto que é novo e a um foco que é deslocado para mim. E isto vai ao encontro da tua questão. Depois de eu ter ouvido tantas pessoas e depois de ter entrevistado tantas pessoas, ou seja, depois de ter dado voz a estas pessoas, depois de me ter concentrado na voz destas pessoas, agora eu tento concentrar-me na minha voz, tento escutar-me. E este processo de escuta é muito difícil, porque também é muito difícil fazer boas perguntas. Ou perguntas determinantes, e nem sequer estou a pensar nas perguntas do contexto da entrevista, porque essas, quando nos preparamos razoavelmente para aquele ofício e contamos com a benevolência do entrevistado, o trabalho pode ser, pelo menos de um modo cabal, satisfeito. Outra coisa é nós conseguirmos identificar aquilo que são as nossas perguntas e que têm a ver com a nossa condição humana e com aquilo que nos motiva e com as escolhas decisivas da nossa vida. E essas perguntas são muito difíceis de fazer. E eu acho que só consegui escrever agora o romance porque passei por um tremor de terra em que fui virada do avesso. E a seguir a esse tremor de terra, entramos todos num tremor de terra muitíssimo maior e ficámos todos num estado de vulnerabilidade imensa e inédita nas nossas vidas. Eu penso que foi isso que ditou não sei se posso dizer disciplina ou determinação. Eu precisei de disciplina, encarei a escrita como uma disciplina, mas enfrentei-a também com determinação, neste momento e não antes, sendo que eu já tinha pensado há alguns anos que eu queria escrever, não é? E, portanto, se eu me quiser interrogar sobre os motivos pelos quais eu não avancei na escrita e, na verdade, só agora o consegui fazer, eu penso que tem a ver com este aparato pessoal e global, pandémico, em que as coisas mudaram de lugar. Houve, de facto, um movimento tectónico meu e do planeta. E eu precisei de me manter à tona e de lançar uma âncora. Então vamos, se calhar todas as pessoas que estão aqui já leram o livro, mas em todo caso o livro tem como ponto de partida uma filha única de um psicanalista. Quando o pai morre, ela vai procurar as coisas do pai no consultório. Numa gaveta da secretária encontra o diário de uma paciente, que se chama Esther, e há uma identificação com esse relato contido nesse caderno. Ambas se chamam Esther
E este é o ponto de partida. A filha do meu pai chama-se a filha do meu pai. A filha... Não, é que ela assina justamente a filha do meu pai. É a filha do meu pai, é verdade. Mas há mais do que uma Esther, sim. Há 3, não é? 3. Que se chama Fala Orgânica, é assim o nome do diário. Mas este ponto de partida, depois ele evolui muito. Eu fico até com a sensação... não querendo estar aqui a dizer o que é que achei ou não achei do livro, mas fico às vezes com a sensação que tu quase te esqueceste do ponto de partida a dada altura. Tipo, aquilo foi evoluindo tanto que a dada altura aquilo até na minha cabeça às vezes ficou um bocadinho para trás. E à medida que fui lendo o livro, era isso que eu te estava a dizer antes de estarmos com os microfones ligados, foi-me surgindo uma comparação que pode ser, tu dirás, descabida e completamente ao lado, mas foi sinceramente o que me foi ocorrendo durante a leitura. Foi o livro Este é o Meu Corpo, da Filipa Mel, que tem a mesma idade, mais ou menos o mesmo percurso, e basicamente o que é que acontece? Porque é que me surgiu? Porque é uma viagem à intimidade de uma mulher através do corpo. Tu contas a vida através do corpo. Digo eu, é uma pergunta. No caso do outro livro, é através de um corpo morto e tu vais fazendo uma viagem para trás, e no teu caso é de um corpo vivo. É a sensação que me dá. Portanto, eu passei o livro todo a perguntar-me se este é o teu corpo. Eu acho que escrevi o livro com vários corpos. E há vários corpos que são tematizados ao longo do romance. O corpo fisiológico, sem dúvida, mas sobretudo o corpo fértil e o corpo erótico. E isso foi resultante da doença e surgiu com a constatação de que as mulheres, quando entram na menopausa, ou seja, quando ficam fora de prazo para a procriação, abate-se sobre elas, nesta sociedade patriarcal, uma ameaça, um esquecimento, uma invisibilidade, mas sobretudo uma deserotização. E é uma coisa com a qual as mulheres sofrem muito. Eu hoje faço questão, eu agora faço questão de usar o meu leque quando tenho os famosos afrontamentos e quando perguntam está com muito calor, quer mudar para algum lugar, quer que ligue o ar-condicionado, eu digo não, isto chama-se mesmo menopausa. Porque até as palavras, há alguma dificuldade em dizê-las, assim como quando as mulheres estão a tornar-se férteis, a palavra menstruação, não raro, é omitida e é usada uma outra, mais grosseira, mais brincalhona. Mas esta dificuldade em nomear, eu acho que representa uma dificuldade que as pessoas têm em lidar com aquilo que é a biologia, o corpo, mas em particular o corpo da mulher. E por isso eu penso que um dos temas deste livro, se eu preciso dizer sobre o que é este livro, é sobre ser mulher, é sobre o corpo da mulher e é o corpo de uma mulher que sofre. Eu não li o livro da Filipa Mel, mas quando tu fizeste um pequeno resumo e situaste este primeiro dispositivo, que é uma filha de um psicanalista encontra entre os papéis do pai recentemente falecido este diário de uma paciente. Isso para mim levanta várias questões muito importantes que têm a ver com a literatura, mas também têm a ver com a nossa condição humana. E podem subsumir-se em duas palavras: autoria e legado. Quando nós encontramos na advertência a filha do meu pai, e é assim que ela assina, e essa pessoa se permite alterar o título,
ela está a interferir já na autoria daquilo que nós vamos ler a seguir. O título não é uma coisa de sumenos importância. Depois ela tem aparições muito mínimas, circunscritas ao longo do romance, mas ela está lá. Este dispositivo eu aprendi-o com o Machado de Assis, que é o autor que eu estudo, e que nos seus 2 últimos romances, publicados em 1904 e 1908, ele nasce em 1839, tem justamente uma advertência. Portanto, neste penúltimo livro, ele diz: quando o conselheiro Aires morreu, acharam-lhe na secretária 7 cadernos ricamente encapados. E eu decidi usar o mesmo verbo e a mesma fórmula e dar-lhe o mesmo título, que é uma advertência. E isto foi uma maneira de me inscrever nessa família literária e dizer: este é o meu interlocutor. Depois o livro seguinte tem uma coisa ainda mais divertida. Também no Esaú e Jacó se altera o título. O título era último, depois ovo, e depois então é que ficou Esaú e Jacó. Portanto, essa pessoa que encontra os cadernos, primeiro escolhe um caderno e não os 7. Essa escolha também pressupõe trabalhar e co-assinar aquela obra. Depois altera também o título. Depois vai desbastando, e é este o verbo usado, alguma prosa. E depois, no livro seguinte, é ainda mais cómico, porque o Machado de Assis diz assim: quem me leu em Esaú e Jacó sabe que quando o conselheiro Aires morreu, lhe encontraram na secretária alguns cadernos e um deles deu à estampa. Mas estava um outro caderno, que era o memorial, e portanto é esse que vai agora. E eu acho esta maneira de ludibriar o leitor, mas sobretudo de convocar o leitor para que ele também participe nesta obra e dê as suas respostas. E aqui ligo-me com qualquer coisa que tu já afloraste nas tuas questões anteriores, que é as perguntas e as respostas. Eu ficarei muito contente se as pessoas se confrontarem com aquelas perguntas, com aqueles personagens, com aqueles dramas e alegrias, e isto for um detonador para as suas próprias questões, para as suas próprias memórias. No fundo, interessa-me menos a identificação com a Esther, e se a Esther sou eu, se não sou eu. Interessa-me mais que, a partir daquela matéria, isso possa funcionar como uma granada que incendeia também o leitor nas suas perguntas e nas suas respostas, não é? Pronto. Eu acho que fui sabendo, ou nunca fui perdendo o ponto de partida. Mas uma coisa que eu também aprendi com o Machado de Assis é que o movimento a que alguns críticos de Machado de Assis chamaram borboleteio, ou seja, essa errância, que é também o movimento da psicanálise, a livre associação, é uma coisa mais fértil do que essa apresentação estruturada com princípio, meio e fim e por esta ordem, não é? Uhum. Eu tento não perder de vista aquela frase do Godard, quando lhe perguntaram: os seus filmes têm princípio, meio e fim? E ele disse: sim, não forçosamente por essa ordem. E eu adoro isso, sim. Mas antes de tentar perceber quanto isto é ficção, quanto isto não é, eu queria voltar atrás, e porque a sensação também, como Machado de Assis, é que tu convocas o leitor também para ele fazer um certo trabalho de casa. E a minha dúvida é, se em algum momento tu pensaste que, porventura, uma parte do livro se perde se o leitor não estiver familiarizado com as tuas referências, não só em relação a Machado de Assis, mas também à psicanálise, a Freud, até às vezes um certo surrealismo, não é? Eu acho que isto também já tens dito um bocadinho, disseste isso numa das últimas entrevistas, que tentaste acrescentar uma camada onírica. Uhum.
ao livro. O corpo onírico também está aqui. Portanto, eu falei do fisiológico, do fértil, ou seja, do erótico, o onírico também. Tu não tens medo de uma... Mais até do que do juízo de valor, e eu falo do juízo de valor porque se tem falado muito, de que tu ficas muito exposta neste livro. Tu nunca vais ter forma de controlar ou de monitorizar o que cada leitor acha que é ficção ou que não é. Nem me interessa. Nem te interessa, com certeza. Mas a leitura literal deste livro não pode ser... Não tens medo disso? Pobre? Para quem lê. Para quem lê. Bom, voltando então um bocadinho ao começo. Eu trabalho como jornalista e tenho um trabalho que, sobretudo quando eu faço televisão, me expõe muito. E eu pensei, refleti muito demoradamente sobre aquilo que eu queria assumir como sendo meu. Tive a tentação ainda numa fase inicial de disfarçar, assim como quem usa a borracha e apaga alguns elementos que são identificáveis. E por fim decidi, ao contrário, acentuar esses elementos de identificação e trabalhar sobre a dúvida, sobre o equívoco, que é uma palavra que eu adoro e é uma noção que eu adoro, e que acho muito mais fascinante do que a literalidade ou do que a factualidade. E a partir deste assumir do elemento autobiográfico, eu optei por fazer uma deriva ficcional, não demarcando de modo algum a fronteira entre aquilo que é ficcional e aquilo que é autobiográfico. Eu acho que não é uma questão interessante. Percebo que para algumas pessoas possa haver a tentação de procurar identificar a Anabela Mota Ribeiro que leem, que veem na televisão, mas sinceramente as pessoas que me têm trazido as suas leituras, que têm feito partilhas comigo, não me têm falado disso, ou pelo menos aquelas que mais me têm impressionado e comovido são aquelas em que as pessoas me dizem: olha, olhando para esta capa do Noé Sendas, para esta obra de arte, que tem este caráter híbrido, porque ela tem uma cabeça de estátua da antiguidade e depois um corpo de mulher. Eu senti uma grande curiosidade acerca desta capa e por fim compreendi porque é que ela me impressionou tanto. É porque eu vi-me com o meu irmão gêmeo que morreu quando nascemos e eu sobrevivi. Isto para mim é precioso, é um tesouro. Outra pessoa disse-me: eu senti que isto mexia tanto com as minhas entranhas que recuei ao parto das minhas filhas, sobretudo ao parto da minha primeira filha, como se a minha carne estivesse a ser mexida. Pode ser que algumas pessoas se interessem sobretudo na identificação daquilo que são elementos reconhecíveis da minha biografia. Não tem sido sobretudo isso que tem chegado. Eu fico muito, muito agradecida às pessoas por esta partilha generosa e, dizendo isto, não estou evidentemente a situar as pessoas e a desvendar sequer o sítio onde elas vivem. Estou a dizer que isto para mim é a literatura e chama-se empatia. É muito mais poderoso que a literalidade, que a exposição, não é? Também já disse numa entrevista que uma das pessoas a quem eu dei o livro a ler o ano passado, quando eu estava ainda a decidir o que fazer, já com o romance, não com aquela primeira matéria informe, mas com o romance,
Uma das pessoas a quem eu dei o livro a ler foi a Jaimília Pereira de Almeida, que é uma escritora que eu admiro imensamente e que me disse: eu não vejo aqui exposição nenhuma, eu vejo aqui literatura. Esta compreensão foi muito importante para mim e somada a esta foi decisiva a compreensão de que eu não me envergonho de nada que está escrito. Não me envergonho daquilo que é biográfico, não me envergonho daquilo que é ficcional. Este é um aspecto importante. Outro aspecto importante é que quando nós fazemos essa retrospectiva, quando rememoramos quem somos, mesmo quando escrevemos as nossas memórias ou o nosso diário, há sempre uma organização que é fantasista de alguma maneira. O que é isso da exposição, da factualidade, da verdade? Sim. O que é isso, não é? O que é isso? Esta mãe literária que aparece não é a mãe literária dos meus irmãos. Claro. Não é? E o facto de ter esta apresentação de diário, de o romance parecer um diário que é escrito de uma só vez, sem depuração, portanto, esta ilusão de sequência cronológica, esta ilusão de ter sido escrito de um jorro, sem um trabalho, sem uma elaboração posterior, é falsa. Eu pretendi justamente induzir essa linearidade, essa aparência de terra lavada, em que tudo fica mais claro. Mas isto foi um processo que demorou mais de 2 anos. E durante este período eu pensei muito sobre aquilo que eu queria fazer. O Machado de Assis, sempre Machado de Assis, nos 5 romances da maturidade, os seus romances mais celebrados e mais estudados, mais lidos seguramente, usa este registro diarístico e memorialista também. Portanto, para mim, mais do que criar no leitor esta ilusão de que está a ler um diário meu e de que eu me estou a expor através deste diário, mais do que isso, eu estou a falar com o Machado de Assis e com o registro romanesco do Machado de Assis. E a pergunta para mim não é eu exponho muito ou não. A pergunta é, porquê é que eu escrevo? Para quem? E aí voltamos à filha do meu pai e voltamos ao legado. O que é que nós fazemos com aquilo que encontramos? E que legado é que nós deixamos aos nossos filhos, aos vindouros? Não é? Essa, para mim, é uma questão fundamental da literatura. E também por isso eu quis que ela estivesse à cabeça do livro. Como é que os nossos filhos e como é que nós, filhos, vamos remexer nas gavetas dos nossos pais? O que é que nós vamos encontrar? As pessoas são sempre muito mais secretas do que nós imaginamos, mas são, sobretudo, muito contraditórias e incompreensíveis. E isso é bom. E isso é bom. E cheias de segredos. E isso é bom. A filha do meu pai estabelece um processo de identificação com a Esther, porque isto lhe permite, como esta paciente do seu pai, porque isto lhe permite relacionar-se com o seu pai, mas também relacionar-se consigo mesma. E, aparentemente, ela tem até uma dificuldade em compreender essa identificação, porque ela foi mãe. E a Esther não foi mãe. E aqui, então, entra, se quisermos, o nervo principal do livro. Fecundidade e infecundidade, fertilidade e infertilidade. Porquê? Não é? Mas então voltemos à pergunta. Porquê é que se escreve? Em boa verdade, não sei.
Porque é que nós fazemos as coisas de uma certa maneira? Desculpa, Anabela, mas deixa-me só interromper-te nessa pergunta, que na verdade não é bem interromper. Eu, dada altura, fiquei com a sensação de que é uma espécie de um livro catarse e que há muito tu querias escrever este livro, mas que esses 2 anos de terremoto te deram, de terremoto quase em duplicado, não é? Porque é coletivo e individual, te deram parte da matéria que até aí te faltava e que então esses 2 anos, com tudo o que eles tiveram de trágico, foram fundamentais para descolar, não é? E se calhar, não sei, talvez para responder essa pergunta, não faço ideia. Sim, eu acho que continuo a perguntar-me e perguntar-me-ei porque é que eu escrevo, porque é que eu quero escrever, que é uma forma de dizer porque é que essa é a minha forma de expressão e o que é que eu tenho para exprimir. E eu espero continuar a fazer-me essa pergunta, porque se ela se esgotar, provavelmente eu não conseguirei escrever. Talvez a escrita radique nesta inquirição, neste espanto de estarmos vivos e de querermos sentir menos desamparo, compreender alguma coisa sobre estes escombros por entre os quais nos movemos, a quem dedicamos a nossa vida, como é que o nosso nome será dito por aqueles que amamos, como é que nós nos relacionamos com o nascimento e a morte, que são mesmo as nossas balizas, o que é que nós aprendemos. Eu acho que sim, foi naquele momento de cataclismo que eu consegui, respondendo a um desafio, que eu conseguisse escrever. Aquilo que foi mais surpreendente foi eu ter encontrado as palavras para escrever, porque eu não encontrava palavras, eu não conseguia dizer aquilo que sentia, eu não conseguia pensar, e nós pensamos com conceitos. E pensamos a partir das palavras, não é? É a linguagem que modela como se fosse uma massa do pão aquilo que estamos a sentir e aquilo que estamos a pensar. E, portanto, foi assim, da ordem da pura maravilha, é mesmo esse maravilhamento que as crianças sentem quando descobrem o significado das palavras ou algumas coisas que lhes dão uma saciedade. E eu fui encontrando algumas palavras. E depois também foi um tapete que foi sendo cerzido, costurado de uma maneira bastante mais orgânica do que eu inicialmente pensava. E compreendi que há uma voz ancestral que se foi intrometendo cada vez com mais força nesse caudal da escrita, e que provavelmente, e é uma voz, e é uma genealogia, há uma ancestralidade feminina de mulheres, e provavelmente isso aconteceu porque eu vi-me durante a pandemia a repetir a vida da minha mãe. Em casa, nesse espaço da domesticidade, maníaca das limpezas, maníaca da arrumação, trabalhando e operando sobre a casa, numa altura em que o meu corpo-casa estava a ser intervencionado e estava a ser sujeito a violências. Então, essa construção da casa, esse trabalhar sobre a casa, casa a casa, e depois ainda há outra casa, que é a Casa Planeta, que está a ser também macerada, violentada com a pandemia, não é? Portanto, no fundo, temos, como numa série de matrioscas, temos estas várias casas, mas foi salvífico para mim conseguir, naquele momento, construir a minha casa, gerar o meu bebê. Depois podemos usar muitas metáforas, não é? Identificar-me com as plantas, vivas. No fundo, reconectar-me com a vida. Uma das... Eu acho que o meu momento preferido do teu livro, e acho que é assim um número
que não será igual para todas as mulheres, mas é um número que eu dificilmente me esquecerei, que é 157 gramas, que é o peso de um aparelho reprodutor. E para mim esse é mesmo o ponto alto do livro, porque eu acho que todos sabemos que um coração pesa 300 gramas ou menos de 400 gramas, seguramente menos de meio quilo. E eu não fazia a mais pequena ideia de quanto é que pesa um aparelho reprodutor. E de repente, quando tu percebes que é um livro brutalmente feminino, não sei se exatamente feminista na mesma proporção. Espero que sim, espero que seja muito feminista. Mas feminino é de certeza absoluta, e de repente confrontas-te com, tipo, nós não podemos ser só 150 gramas. E se nos retiram 150 gramas daquilo que somos, nós temos que continuar a ser tudo aquilo que somos, não é? Então isto é um número que continua a crescer depois de o livro já ter sido lido. Este número não sai e isso é mesmo, acho que é assim mesmo para mim o grande momento do livro. Queres ler essa passagem? Que eu quero ver como é que soa. Não, isto tem sido interessante, é que quando eu ouço as pessoas a ler, em primeiro lugar eu já me esqueci bastante do que eu escrevi. Okay. E agora dou-me conta disso quando as pessoas me leem passagens e eu já me esqueci de que tinha escrito aquilo, não é? Ainda que eu tenha revisto muitas vezes o livro já este ano, não é? Nas provas, mexi muito pouco. Na verdade, o livro ficou completo na primeira semana de outubro do ano passado, portanto já tenho alguma distância, de facto, em relação a ele. Mas o que tem acontecido é que eu ouço as pessoas ler e então aí sinto uma distância enorme. E não sou eu, nem é a minha voz, nem é o meu corpo, são os teus 157 gramas. Mas a pergunta, com certeza, mas a pergunta era, tu falas do corpo da mulher como um lugar de batalha, não é? E eu também acho absolutamente isso, mas então a pergunta é, como é que um homem lê este livro, não é? Se tu estavas a falar de te reconectares com a vida, tu achas que consegues cativar homens para este livro? E se não, o que é que isso quer dizer? Essa foi uma grande dúvida, como é que os homens iam ler este livro, porque era evidente para mim que as mulheres iam sentir este livro com o corpo de uma maneira diferente dos homens. E também por isso eu pensei em mulheres para esta interlocução nestas sessões públicas. Convidei homens para ler, mas são as mulheres aquelas com quem eu tenho dialogado sobre o livro. Tem sido uma boa surpresa compreender que os homens têm lido o livro e têm... eu acho que mais do que espreitar por uma janela que dá acesso à intimidade da mulher, à intimidade do corpo feminino, eles têm lido o livro como o livro de um ser humano que está com os olhos na morte e que está a todo momento a sentir o peso da vida. E isso é a condição humana, não é o feminino nem é o masculino, não é? Por acaso, se o aparelho reprodutor pesa 157 gramas, eu não sei quanto é que pesa um pénis, por exemplo, não é? E eu faço essa pergunta, é um pénis conjugado com um aparelho reprodutor pesa quanto? E o grande milagre é como é que daqui se faz vida? Esse é que é o grande milagre. Como é que daqui se faz vida? Mas sabes, eu pensei que podendo haver esse... Tu a dizer-se que tu eventualmente não partilhas isto, mas podendo haver o risco de uma leitura quase voyeurista por parte de um homem, eu coloco isto um bocadinho ao contrário. Seria bem bom que eles quisessem... Não, que eles olhassem para as mulheres com mais... Os homens em geral, bom, desculpem esta generalização, mas
é muito difícil escaparmos a esta sociedade machista. Mas eu queria justamente colocar isto ao contrário, porque também eu nós acho, mulheres. porque eu acho que mais ou menos toda a gente que te segue sabe que a Annie Ernaux é uma das tuas autoras, não é? E se calhar também toda a gente que te segue sabe que tu a conheceste há muito pouco tempo e que falaste com ela e que tendo ela ganho o Nobel, eu pergunto-me se tu te sentes caucionada ou validada ou se encontraste nela esse colo para poderes publicar este livro. Mas a minha dúvida é, tu sentes... Eu acho que os homens não têm interesse nenhum no corpo das mulheres, para lá do óbvio, não têm necessidade de vontade de nada. Mas tu tens a mesma comoção, por exemplo, em relação à mesma literatura do Karl Knausgaard, por exemplo? Comoveste da mesma maneira? Bom, ainda que as autoras que eu cito no livro e com quem eu falo mais, como se diz na academia, as presenças intertextuais, sejam femininas ou predominantemente mulheres, e sejam pessoas que estão nesse lugar de fronteira, nesse não lugar, que é muito fascinante para mim. Por exemplo, a Natalia Ginzburg, quando publicou o Léxico Familiar, nas primeiras páginas diz: eu não vou sequer alterar o nome das pessoas sobre quem vou escrever. A Svetlana Alexievich ganhou o Prémio Nobel da Literatura, jornalista, e eu não tenho dúvida alguma em considerar aquilo que ela escreve literatura. Mas isso é outra pergunta, é o que é literatura, não é? E há muitas respostas, e depois também há umas pessoas que se arrogam o direito de determinar o que é literatura. Interessa-me pouco, na verdade. Eu acho que eu não precisei da caução da Annie Ernaux. Na verdade, ela não leu O Quarto Bebê. Eu conheci a Annie Ernaux no Brasil, o ano passado. Portanto, só assim para as pessoas que não conhecem a história. Eu tinha escrito uma primeira matéria que dei a ler a pouquíssimas pessoas, eu acho que a 3 mulheres, que eu admiro muito, e uma delas, a Susana Moreira Marques, disse-me: isto ainda não é um romance, eu acho que tu deves ler, ou deu-me para ler, entre outros livros, entre outros autores, a Annie Ernaux. E ler a Annie Ernaux foi muito importante, de facto, porque me ajudou a apurar a minha voz, a compreender o que é que eu queria fazer. Mas eu acho que o grande tema da Annie Ernaux são as classes sociais. Ainda que ela escreva um livro que se chama O Acontecimento, no qual fala do aborto, ainda que ela escreva um livro que se chama Paixão Simples ou Le Jeune Homme, onde fala de sexualidade, o grande tema é sempre ela ter nascido pobre, ela ser a filha dos pequenos merceeiros da Normandia e ser déplacée. Há uma frase no romance La Place, que foi o primeiro que eu li da Annie Ernaux, e que tem um título de que não gosto nada em português, e que é Um Lugar ao Sol. A frase é mais ou menos la peur d'être déplacé, d'avoir honte. Eu li em francês e esta frase ficou como que esculpida em mim, que é o medo de não ter lugar, de estar fora do lugar, a vergonha, não é? D'avoir honte, de ter vergonha. E isso está lá. E não por acaso, no discurso da aceitação do Nobel, da Annie Ernaux, ela falou de vingar os seus na escrita. A marca da pobreza. Mas, mais do que de pobreza, seria até melhor falar de classes sociais, porque é disso que se trata, não é? Do que é que estamos a falar quando estamos a falar de pobreza? Fazes essa abordagem no teu livro com o mesmo objetivo? Sim. Do que é que estamos a falar quando estamos a falar de pobreza? Estamos a falar de uma pobreza material? Estamos a falar de uma pobreza rural, citadina, do norte ou do centro do país, dos grandes centros urbanos? Estamos a falar de uma vergonha infantil porque a mãe dá erros ortográficos? Do que é que estamos a falar? E depois,
eu que li tantos livros, vi tantos filmes, tantas exposições e depois acabo por não encontrar as palavras exatas para dizer as coisas e por não saber coisas tão simples. E portanto, essa soberba intelectual é uma coisa que eu tenho muitas vezes, e que eu acho que de vez em quando um balde de água fria faz mesmo bem. Mas sabes que eu perguntei-me isso no sentido de quando tu fazes essa abordagem pela infância e ao contrário dela tu nunca situas bem as coisas no tempo nem na geografia, ou seja, eu sei o que é que está a acontecer em França quando ela faz um aborto, eu não sei o que é que está a acontecer em Portugal quando tens 7 anos, não é? Tu nunca retiras o foco da personagem. Sim, mas é que no caso da Annie Ernaux ela escreve 30 anos depois, 40 anos depois, e isso faz uma diferença total. Sim, mas a minha, de acordo, mas a minha pergunta era se, quando tu fazes essa incursão pela infância e nessa releitura, se ela significa uma reconciliação, não no sentido de alguma vez ter estado zangada com essa infância, mas no sentido de abraçar essa infância de outra maneira, talvez isto tenha sido um bocado mais bonito do que pareceu em tempo real, sabes? Pois, não sei, acho que tenho que pensar sobre isso, mas voltando à Annie... Não estou a fazer a apologia da pobreza, estou a fazer a apologia, não estou a fazer a apologia, estou a perguntar-me sobre as coisas simples. É que o simples é muito difícil e dá muito trabalho. Pois, precisamente por isso. E precisamos muitas vezes de muito tempo para perceber as coisas na sua essência. Sabes? Precisamos de desfocar. Isto é como no microscópio ou como com as lentes bifocais. Tu precisas de facto de foco, mas também precisas de te descentrar para ver com alguma nitidez. E é muito difícil ver com nitidez. Muito. Sobretudo quando estás a ver as tuas células. Não é? Pronto. Mas então, deu-se esta enorme coincidência de eu mandar o livro para a editora na véspera da atribuição do Nobel da Annie Ernaux, e depois, no final de novembro, eu fui à FLIP, que é o Festival Literário de Paraty, no Brasil, e conheci a Annie Ernaux. E estive a falar com ela um jantar inteiro e foi um privilégio muito grande, e tive a sensação de estar a falar com alguém que eu conhecia, não é? Porque isto de lermos repetidamente e num período prolongado do tempo um autor cria essa intimidade. Pronto, mas eu não poderia sentir a caução da Annie Ernaux porque ela não me leu. Mas acho que o facto dela ter ganho o Prémio Nobel, o facto de o Bob Dylan ter ganho o Prémio Nobel, o facto de a Svetlana Alexievich ter ganho o Prémio Nobel, isso abre pelo menos a ideia que certas pessoas têm de literatura. E sim, há agora mais vozes autorais que estão a trabalhar, a afirmar-se num território que é mais resvaladiço, não é? Em que não se percebe muito bem o que é ficção, o que é um diário, mas afinal isto é um romance ou isto é um diário, não é? Esta já foi a pergunta que fizeram ao Machado de Assis em 1880, quando ele publicou as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance? E o Machado de Assis, esperto como um alho, incorporou esta mesma pergunta que lhe foi feita por um historiador e disse: então a esta pergunta vai responder o autor Brás Cubas. Uma paródia, não é? É a galhofa, é responder com a galhofa. Portanto, em vez de responder ele mesmo, de ficar muito iriçado porque estão a perguntar, mas isto é um romance? Não, ele está a jogar com a pena da galhofa, que é uma expressão dele, está a pôr o seu autor ficcional a responder a alguém que no plano da realidade pergunta, mas isto é um romance, não é? E portanto as perguntas são, mas isto é psicanálise, mas isto é exposição, mas isto é um romance, mas isto é um diário? Eu gosto da pergunta. Deixa-me voltar um bocadinho atrás, que eu acho que daqui a pouco temos que acabar, que é outra curiosidade que eu tenho sobre o facto de ser um livro
feminista, é a última comparação que vou fazer, que me ocorreu quando estava a ler, que é, sendo tu feminista, tendo tu escrito... E defensora das cotas. E eu também. E tendo tu escrito um livro feminista que é inevitavelmente percebido pelas mulheres de outra maneira, por razões óbvias, a dada altura, eu lembrei-me, quando estava a ler, lembrei-me da Maria Teresa Horta, porque é quase uma dúvida que eu tenho sobre mim própria, seguramente, mas sobre as mulheres e sobre ti, que é, e sobre a propósito deste livro, que é, sendo tu tão feminista e escrito este livro, parece ao mesmo tempo que estás sempre à procura da validação de um homem, mesmo que esse homem possa ser o amor da tua vida, tal e qual como a Maria Teresa Horta. Não é? Não, é verdade. E isso, para mim, cria-me aqui um conflito. Como é que, entre emancipação e o amor da vida, e o que é que tu serias com mais sem essa validação? Porque é que é preciso essa bengala, mesmo que ela venha emoldurada nesse amor todo? E eu acho que a Maria Teresa Horta é uma boa comparação, porque se há feminista em Portugal, se há mulher que fez, caraças, foi ela, não é? Uhum. E que tem também essa grande sorte de ser casada há 100 anos com aquele homem. Bem, eu gostava de dizer que se não fosse a Maria Teresa Horta, eu não sei o que é que teria sido a minha adolescência. Porque a Maria Teresa Horta e a Maria Isabel Barreno eram as diretoras e principais redatoras de uma revista chamada Mulheres, que eu lia. E eu penso que deve ter sido a primeira leitura feminista organizada que eu li. Depois, mais tarde, uma professora deu-me a ler As Memórias de uma Menina Bem Comportada, da Simone de Beauvoir. Pronto, mas isso já foi numa fase posterior. Eu sabia que era feminista, mesmo que não encontrasse as palavras, porque eu sabia que odiava o machismo e que eu observava o machismo todos os dias, a cada segundo. E eu queria rebelar-me contra aquilo. Eu queria rebelar-me contra esse machismo. Portanto, quando eu penso na Maria Teresa Horta, eu penso numa dívida e numa admiração que são muito antigas, não é? Além de ser uma enorme escritora e poeta, mas o ativismo da Maria Teresa Horta, aquilo que as três Marias fizeram pelos direitos humanos em Portugal, com a publicação das novas cartas portuguesas, é qualquer coisa de que nós somos ainda herdeiras. E por isso, sempre o meu agradecimento a estas manas, como elas se intitulam, e temos de continuar essa luta. E eu sou a defensora das cotas só porque eu não estou disposta a esperar mais 50 anos e depois mais 50 anos até que essa desigualdade seja corrigida. Apesar dos passos muito significativos que têm sido dados, com certeza. Nomeadamente no plano da lei, não é? Mas depois vemos... Bom, enfim, não vamos por aí, mas eu agora já tinha vontade de falar da dimensão mais política do livro. Como há pouco disse, nós somos pessoas muito contraditórias, não é? E eu compreendi também durante a pandemia que é muito fácil descobrirmos-nos reféns desta sociedade machista, onde muitas coisas nos são inculcadas, nomeadamente há uma responsabilidade nossa das mulheres de manter um certo funcionamento da casa, de portar-nos de uma certa maneira, de exibir o corpo de uma certa maneira, todos esses códigos, não é? Eu fiquei mesmo muito contente quando a minha única sobrinha, que faz 2 anos e que é feminista desde muito pequena, e acho que não tem só a ver comigo, fez um trabalho para a escola no qual dizia que é ensinado às meninas desde muito cedo que não podem sentar-se com as pernas abertas porque é muito feio. Um homem não. E isto não tem só a ver com códigos sociais, com convenções, com polidez. Não, tem a ver com machismo. Não é? E por isso,
quando eu me descubro com resquícios deste machismo, desta educação machista, quando eu descubro que não sou tão livre quanto eu gostaria, quando eu descubro que... olha, eu tive 19 na dissertação de mestrado, mas bom era se eu tivesse 20, porque isso é que ia satisfazer absolutamente essa pessoa imaginária que eu tenho dentro de mim, que admira sobretudo a inteligência, uma certa definição de inteligência, etc. Eu digo, bolas, Anabela, ainda tens muito para andar. E, portanto, mas what's love got to do with it, não é? Pronto. Mas tu não olhas para este teu livro como uma manifestação, como uma forma de fazer nenhuma espécie de ativismo, pois não? Claro que olho. Olhas? Claro que sim, claro que sim. Isso foi consciente desde o início? Claro, não, foi um foco muito importante desde o princípio. Eu queria muito que no livro aparecesse este Portugal, que é o meu, nascido nos anos 70, com essas memórias recentes dos pais na guerra, das mães que ficam aqui a trabalhar e que escrevem aerogramas e que têm medo todos os dias, que têm de lidar depois com o stress pós-traumático, com as marcas disso nos seus filhos, não é? Eu quis que aparecesse este Portugal, que é aquele que eu tenho auscultado nos Filhos da Madrugada, o meu programa de televisão, em que 2, 3 gerações atrás estamos no campo, normalmente. Estamos no campo, estamos no analfabetismo, estamos na pobreza. Eu quis, sem dúvida, que isso estivesse lá e quis que essa leitura feminista, além de feminina, fosse muito notada no livro. Sim. Então deixa-me perguntar-te para acabar, o que é que tu vais fazer este quarto? Se o vais desmantelar, o quarto bebê, se o vais desmantelar, se o vais manter, se este filho é filho único, ou se tu descobriste uma forma de, quando tu falavas do legado, o Machado de Assis disse uma vez, a propósito de um livro de contos, nessa tal advertência que aparece em vários livros, estas são as páginas mais desambiciosas que eu já escrevi. Tu isso não subscreves, não é? Tu não tens essa desambição, antes pelo contrário, suponho. Eu gostava de escrever mais, mas eu sou uma pessoa que precisa de trabalhar para pagar as suas contas. Por mais privilegiada que seja a minha vida, eu não sou rica. Portanto, eu tenho uma profissão, foi um luxo, enfim, que eu me permiti não trabalhar na primeira metade do ano para ter uma disponibilidade inteira para o quarto bebê, mas para me permitir isto, o ano passado eu fiz, por exemplo, o calendário do Advento e trabalhei infatigavelmente nos últimos 3 meses do ano, para amealhar o suficiente para agora não estar a pensar e cheia de culpa porque não estou a ganhar dinheiro. O teu programa de televisão sobre o Natal, não é? Sim, o calendário do Advento, sim. Mas eu tinha decidido não fazer este ano os Filhos da Madrugada para justamente não colidir o lugar da jornalista e esse projeto televisivo que tem muita força com o quarto bebê. Mas para não fazer os Filhos da Madrugada e não ter esse retorno financeiro, eu precisava de me resolver de outra maneira. O que eu estou a dizer é, claro que eu gostava de escrever mais, claro é sim, gostava de escrever mais, podia ser um filho único, mas eu não posso dizer vou escrever outro no próximo ano, ou eu tenho sempre de pensar como é que eu ganho dinheiro. Mas tu, a dada altura no livro, desculpa, já não sei se é no livro, se é numa entrevista, em que tu dizes eu nunca saberia escrever sem ser na primeira pessoa, não é? Portanto, havendo eventualmente uma continuidade... Mas isso é porque Bovary somos sempre, não é? Mesmo quando o Flaubert escreve com a voz da Emma, e é uma voz de um género que não é o seu,
Aquilo que ele está a fazer é uma análise, é uma crítica à sociedade do seu tempo a partir da voz daquela mulher entediada. E depois diz Bovary c'est moi, mas nós somos sempre, não é? E portanto eu até posso deslocar da primeira pessoa para a terceira pessoa a persona narrativa, a pessoa do narrador. Esta frase não sei muito bem, desculpem, mas serei sempre eu, não é? Mas também as pessoas que aqui estão não são, ou melhor, os personagens que aqui estão não são uma pessoa, não é? São sedimentos, são muitas coisas, são muitos momentos, são muitas memórias, não é? Há aqui, por exemplo, uma menção ao Noé Sendas e à Rosa Maria Martelo, à Tatiana Salem-Levy, e esses aparecem com os seus nomes. E perguntaram-me numa entrevista porquê é que esses são nomeados e os outros, os seus nomes, são alterados. É simples, porque esses não são personagens. Certo. Os outros são personagens. Não são as pessoas, ainda que se possam inspirar em algumas pessoas. Mas tu, mesmo para fechar, tu com este livro encontraste um novo lugar de conforto. Eu espero continuar no desconforto, porque no conforto não se escreve. No conforto não se cria. Mas encontraste mais um lugar que te pertence, então, substitui Não, o desconforto. eu encontrei um lugar de liberdade. Para mim, o que eu quero dizer é que eu me sinto mais livre quando escrevo. Mas eu acho que não se escreve com o conforto. Ou pelo menos para mim esse não é o motor. Tu precisaste de coragem para publicar este livro? As pessoas têm usado muito essa palavra e eu tenho-me interrogado. O que é coragem? Não sei. O que é coragem? O que é coragem? Não sei. É coragem para enfrentar a doença? É coragem para escrever? É coragem para dizer o meu aparelho reprodutor pesava 157 gramas? Não sei. Para estar... Pode ser só para estar no lugar do protagonista, não é? Não sei. Tu sempre deste esse de lugar ao outro. Não sei. É bom continuar a não saber. Há muitas coisas. Recentemente li uma carta da Vieira da Silva, uma carta escrita para o marido dela que estava em França. E ela descrevia o jardim e dizia: isto é muito bonito e tenho muita vontade de pintar, mas não sei o quê. E eu acho isto muito importante, não saber. Porque se já sabemos tudo, é o tal lugar da resposta, não é? Sim. A inquietação é muito mais fértil, acho eu. Então agora vais terminar e vais ler ou não? Sim, vou terminar. Queres não, podes continuar, mas é só porque imagino que as pessoas estão... a ler... Tens uma passagem preferida do livro? Tens assim um momento que tu dizes isto sou eu e vou ser sempre eu, ou isto vou... O que é isso de eu ser sempre eu? Um momento em que tu te reconheces especialmente? Não sei, não, é porque já não sou eu, sabes, mesmo, não estou aqui a jogar às escondidas, é que já não sou eu mesmo, ok? Então, queres ler uma parte? Não, o convite é para ti. Não, mas eu gostava que lesses aquela parte dos 150... Mas sabes que eu acho que ficou-me na cabeça sem ter sequer anotado. Então espera lá. Porque eu procurei-a hoje antes de sair de casa e não a encontrei. Eu sei. Por acaso eu sei, porque quando eu penso no livro, há duas entradas em que eu penso mais do que... mais vezes. E porque ele vai crescendo. Quando tu achas que sublinhaste a tua... Pelo menos está-me a acontecer com este livro. Tu achas que sublinhaste a tua parte preferida e depois as partes de que te lembras não são as partes que estão sublinhadas. 7 de outubro. Ponho a mão na barriga como as grávidas de 3 meses. Tenho pança de grávida de 3 meses. Até segunda-feira à noite tinha o intestino parado. Mas então deu uma pontada e expeli um cocó grande. Hoje também começou a funcionar. Em casa celebramos o cocó como se celebra o cocó dos bebés. A vida a fazer-se.
Visto um vestido solto que bem poderia ser o de uma grávida de 3 meses ou de uma mulher que acabou de dar à luz. Nunca na vida me vi com um corpo de grávida ou parturiente, ventre inchado. Não é o mesmo que gordura acumulada. Sempre vivi com uma estranheza quase repulsiva a fantasia de estar grávida, de ter um bebê dentro de mim. Um bebê fora de mim é uma coisa. Um corpo que cresce dentro de mim é outra. Fantasiei muito um bebê que já nasce pronto, completo. Criança entregue no bico da cegonha ou no cesto bíblico, que atravessa as águas e vem dar à minha margem, à minha porta. Onde estás? Estou no quarto do bebê. Escrevo no quarto onde vou fazer os meus bebés. Até hoje, 2 semanas depois da cirurgia, não me dói a certeza de que não poderei gerar bebés, desses a que chamamos bebés, que crescem na barriga e chegam a ser pessoas inteiras. Convenci-me de que o que escrevo não é menos um filho próprio da minha pessoa, como pretendia o Bentinho. Os meus passos ainda são miudinhos. Acabei o antibiótico, sem febre. Vou ao hospital daqui a nada tirar os pensos e ver a barriga e os seus furinhos. Causa surpresa não sentir absolutamente nada na vagina, em baixo. Sei que foi por aí que saiu tudo. Tudo o que na minha vida se aproxima de um parto aconteceu nesse dia 24, em que pari o meu próprio aparelho reprodutor. Nada de gritos e dor, nada de carne esgarçada e nenhum vestígio disso. A dor ou incômodo que sinto está 5 dedos acima e vai até ao umbigo. Nunca engravidei, nunca fiz um aborto, nunca usei a palavra raspagem. Sempre me arranhou e afligiu a palavra raspagem, os sulcos que ela abre. Terra arada, mas não para semear. Umas horas mais tarde, venho do hospital com 4 furos à vista e um furo tapado. Tenho uma auréola vermelha em torno do umbigo, resultado do penso ensopado no banho. Parece que já não há perigo de infectar os pontos, mas é preciso controlar a criação de fungos. Volto na sexta. Nada disto me interessa, porque venho de lá com o relatório da peça operatória. Útero, ovários e trompas pesam uns miseráveis, uns heróicos, 157 gramas. Como é que um bebê pode surgir de um núcleo que pesa 157 gramas? Um pénis pesa quanto? Um pénis conjugado com um útero pesa quanto? E daqui se faz vida. O meu útero, que deve estar num lixo orgânico, não lixo de cascas de fruta e restos de comida, mas lixo de peças operatórias, cancros, esse tipo de dejetos, é mais pequeno do que um ovo de pata ou de avestruz. O meu seria equivalente a um ovo que se estrela, com 2 orelhas mínimas e 2 amêndoas na extremidade. A enfermeira mostrou-me no seu gabinete o protótipo do aparelho reprodutor e garantiu que aquilo reproduzia o tamanho real do útero, das trompas e dos ovários. Como é que daqui se faz vida? Intromete-se em mim a presença de Esther, a infanticida. Gostaria de assistir ao julgamento, ficar sentada a ouvir, a amá-la. Sinto um amor, a que talvez se chame compaixão, por esta jovem mulher que imagino tão desprotegida. Se não a amar eu, quem ama? Receio não saber distinguir o bem do mal, ser capaz do bem e do mal, até de matar. Como chegou Esther àquele lugar, o da sombra mais preta? As fezes vão pelo cano, as cinzas servem de estrume. Agora já sei o que é compostagem. Não sei o que fazem estes despojos. Ou aos cancros, sobretudo aos cancros, depois de passarem pelo microscópio. Convertem-se em alguma coisa boa? São danosos até ao fim? Deve haver um momento, uma circunstância, em que a palavra metamorfose tenha um fim. A descrição do material analisado recorre a palavras como lisa, a mais repetida, íntegra, branca. Podia ser a descrição de uma superfície marmórea, bela, como se eu fosse uma estátua e não sangue e músculos, órgãos, tecidos.
Gosto do som e da imagem de lisa, sem atrito, sem rugas, sem fraturas, sem dificuldades. Os meus miomas devem ser os múltiplos nódulos brancos, firmes. Um chega a medir 4 centímetros, o outro tem 8 centímetros de altura. Em nenhum lugar se faz referência ao meu útero arcoado, útero em forma de coração. Esta imagem poética foi-me dita como uma espécie de compensação. Não sei ler, nestas palavras, a infertilidade que trago comigo. Há muitos anos que sei que sou infértil. Até ao fim dos meus anos saberei que sou infértil. Nunca mais serei visitada por um anjo que anuncia. Acabaram-se os milagres. Começou a realidade. Ei-la que vem com uma nitidez de rua lavada, transparente e altiva. É solo remexido e rico em nutrientes. Adeus, meu rico útero, meu coitadinho, que nunca me serviste para nada. Sempre soube que o teu lugar era na cabeça, na ponta dos dedos. Muito obrigada.